Ano novo, ano bom. Mas depende de nós. É um pensamento meu que você já conhece, mas é sempre bom repetir. Ano novo, ano bom. Porém, depende de nós. Por isso é que trago a vocês uma mensagem do nosso querido doutor Bezerra de Menezes, do seu livrinho. Livrinho eu falo com carinho, né? Porque o livro, ele está aqui. Não é um livrão em volume, mas é um livrão em qualidade. E aqui a imagem do nosso querido doutor Bezerra. E ele diz assim: é um bom conselho para os 365 dias que se iniciam, conversando com o seu anjo da guarda, é o nome do livro, do velho Bezerra de Menezes. Psicografia de Chico Perioto. Diz o doutor Bezerra: espírito, cuidado com o orgulho exacerbado. Ninguém está sozinho. Todos se encontram espiritualmente acompanhados. É imprescindível usarmos bem a proteção oculta a nossos olhos materiais. É oculta, mas existe. É como eu digo, o mundo espiritual é invisível, mas existe. O átomo é invisível aos nossos olhos, mas existe. Quem vê a bactéria a olho nu? O vírus, então, quem é que vê? Mas eles existem. Assim é o mundo espiritual. Os nossos parcos, 5 sentidos materiais, não captam a existência dessas dimensões todas, dessas esferas todas, desses planos todos, mas eles existem. O mundo espiritual é invisível, mas ele existe. E se existe, é verdade. E se é verdade, vai aparecer até aos mais céticos. Geralmente são aqueles que se prendem à ciência tradicional e vão perdendo seu tempo, enquanto aqueles da ciência de ponta vão lá na frente abrindo o caminho. Estou com esses. Prossegue, doutor Bezerra. Eu costumo voltar sempre um pouquinho, a gente não perder o sentido. É imprescindível usarmos bem a proteção oculta a nossos olhos materiais. Os amigos invisíveis não são simples ilustrações. Cada um quer transmitir o roteiro mais adequado às nossas ações cotidianas. Ele fala nossas porque ele é bondoso, então ele se envolve com os que estão reencarnados. Ele foi convidado pela Virgem Maria a subir aos páramos celestes e preferiu ficar um largo tempo por aqui para poder cooperar com o nosso progresso. É um grande amigo. Reflitam e vocês perceberão que muitas vezes afastamos estes benditos conselheiros ao permitirmos que os nossos impulsos mais egoístas, por exemplo, o orgulho exacerbado, superem a nossa missão. Agora vamos ao meu artigo. Jesus o Cristo ecumênico e sua volta triunfal. São as partes finais. Emmanuel e a infinita misericórdia do Cristo. Passaram padres, pastores protestantes, citações aos irmãos islâmicos, aos irmãos judeus, aos irmãos budistas. O que nós queremos é isso. É a união de todos pelo bem de todos. É o grande pensamento gerador da religião de Deus. Que não é para conflitar com as que já existem. Já há conflitos em demasia.
mas para trabalhar com aqueles que querem um mundo melhor e uma humanidade mais feliz. Emmanuel, em seu A Caminho da Luz, na psicografia do saudoso Chico Xavier, que esteve entre nós na carne, entre 1910 e 2002, dá um recado excelente acerca do Senhor Jesus. (aspas). O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Ou você vai dizer que há uma vida pior? Você está doente, ou está mentindo. Para mim é a mesma coisa, o mentiroso é um doente, é ou não? Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, a mensagem do século XX, mas é aplicável no 21, no 22, no 23, no 50, no 1500, 3 milhões. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os que se arvoram em verdugos das multidões, eles ainda existem no século XXI. Cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Fechar aspas. Vamos nós comentar. Salve, pois, o Natal permanente de Jesus, o Cristo de Deus, o Cristo ecumênico, por todos os dias do ano novo, de todos os anos novos que virão. Por isso, aquele que, gravitando acima das humanas discórdias, generosamente aplaude o valor que existe em todos os segmentos da vida humana, quais sejam a educação, a política, a filosofia, a ciência, a economia, a arte, o esporte e assim por diante, a despeito de qualquer diferença, quaisquer que sejam as diferenças. Que a divina paz, prossigo eu dizendo, vigore em todas as famílias e nos recantos daqueles que pensam viver sozinhos, quando, sabendo ou não, estão acompanhados pelos seus dedicados anjos guardiães, seus espíritos benfeitores, as almas benditas de que nos falam os irmãos católicos, os espíritos de que nos falam os irmãos espíritas, as almas de que nos falam tanto, os orixás das crenças afro-brasileiras, e que juntos batalhemos sob os auspícios da paz, como preconizava Alziro Zarur, aspas, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz, exclamação, fechar aspas. Fala Malraux. Não foi sem motivo que André Malraux
1901, 1976, intelectual dos mais festejados, famoso ministro da cultura da França, manifestou um grave pensamento de sua intimidade. O século XXI será religioso ou não existirá. Contudo, prezado Mauro, não mais religião como trágico conflito, embate, guerra mesmo, mas como o procedimento eterno do amor de Deus, que quer que nos amemos uns aos outros, como Jesus nos ensinou no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículo 13. Aspas. Novo mandamento vos dou. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Não há maior amor do que este, doar a própria vida pelos seus amigos. Fechar aspas, ponto. Por isso mesmo, João Evangelista escreveu em sua primeira epístola, capítulo 4, versículos de 7º a 9º e de 16 a 21. Isso aqui depois vai nos levar a um grande raciocínio, a muito pensamento de João Evangelista. Aquele que guardou o mandamento que Jesus ensinou, mas ele ficava ao lado de Jesus, era novinho. Eu, se estivesse lá, faria o mesmo. Perto da fonte de toda a sabedoria, vou ficar ouvindo quem? Por isso ele, como acompanhava Jesus para e passo, pôde guardar o novo mandamento. Pedro também cita o novo mandamento. Paulo, um pouco. Amados, a partir do versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade. Nem todo mundo sabe que caridade é sinônimo de amor. Alguns dizem até que no dicionário brasileiro, português de Portugal e o português falado no Brasil, não havia essa sinonímia. O pessoal está aprendendo muito a falar inglês, espanhol, russo, chinês, japonês, está esquecendo a própria língua e diz absurdos como esse. Caridade e amor são sinônimos. E na definição de João Evangelista, Deus é amor. Ele aprendeu com Jesus, portanto, Deus é caridade. Então, caridade, para os que acreditam em Deus, é uma coisa que deve ser pensada, tem que se parar e pensar. Acadêmicos, não acadêmicos, vamos fazer essa discussão. Convido o pessoal da Academia Jesus. A Academia Jesus surgiu para isso. Josué Bertolin. Prossegue João Evangelista em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo de 7º a 9º e de 16 a 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. E aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus, que é caridade, mandou caridade através de Jesus para nós. Mandou vida para nós.
Olha um bom ponto político para se discutir. A visão política da caridade sobre esse aspecto divino, a política de Deus. Agora o versículo 16, até o 21. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Que tal começar o ano lendo essa página, como eu estou fazendo, e apresentando aqui a equipe que está aqui comigo. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Até o materialista ateu pode parar e concluir que precisamos de pessoas, de homens inteligentes, mulheres inteligentes, que tenham sensibilidade, não sejam apenas racionais e que tragam para o mundo o sentimento de amor. A divindade do Cristo fica para uma discussão posterior. Tratemos da humanidade dele, que já é coisa para se passar 1000 anos aprendendo com a humanidade do Cristo. Eu quero tirar essa ambiência de guerra. Meu Deus, eu não vou voltar para o passado. Eu podia explicar, falar tantas coisas inacreditáveis que ocorreram, sem ser apenas aqueles terríveis acontecimentos que eu não vou nem falar, porque aquilo é passado. Mas discussões bobinhas. Pelo menos me parece. Posso estar errado. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Isso é que eu quero pregar. Se eu tenho uma ambição é essa, falar nesse amor que é Deus e que é caridade. E em torno disso devemos girar a ciência, em torno da caridade e do amor, porque Deus é amor. Mas não esse Deus assassino, não estou falando dele não. Hein? A ciência, a filosofia, a política, a religião, os seres humanos. É preciso apacentar, como Jesus desejou, essas expressões do conhecimento humano, que vem da divindade superior, o Pai Celestial. Preciso que seja tudo isso apacentado pelo amor que Jesus trouxe à Terra, e grandes outras figuras trouxeram-no também. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Que coisa! Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo esse acontecimento vai se dar. Só um cego espiritual não vê. Não precisa nem ter crença religiosa nenhuma. Só ver o jeito que nós, seres humanos, estamos empurrando o mundo para o buraco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O dia do juízo. Anota aí, Josué, para a Academia Jesus, uma boa discussão. O que é o dia do juízo? O que um racional pensa sobre isso? O que um antropólogo pensa sobre isso? O que uma dona de casa pensa sobre isso? O que um motorista de táxi pensa sobre isso? E assim por diante. Um professor, os professores e as professoras, sem eles não existimos. Na caridade, prossegue João Evangelista, não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a punição. E o que teme não é perfeito na caridade. Ora, se o medo tem consigo a punição, e o que teme não é perfeito na caridade, a caridade é muito maior do que se pensa, hein? No campo do governo, no campo civilizatório, e assim por diante, porque o tempo está curto agora. Vocês vão discutir isso aqui. Olha o tamanho da caridade, não é só chegar, como dizia o irmão Zaruri, e eu gosto de repetir, dar um pão para o necessitado, para ele ir embora. Toma, sai. Essa mentalidade está mudando, porque a legião da boa vontade, eu digo com orgulho, disparou isso no Brasil e do Brasil para o mundo, mostrando o que era a caridade. Salve o velho Zarur, que não pode ser esquecido. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E Deus nos amou primeiro
por intermédio de Cristo Jesus. Sublime expressão de fraternidade vista neste mundo. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, é mentiroso, é mentiroso ou mentirosa. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão ou a sua irmã, é mentiroso, é mentirosa. Pois aquele que não ama a seu irmão ou a sua irmã, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Finalmente o versículo 21. Ora, temos da parte dele, de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Fechar aspas, ponto. E agora eu termino esse artigo que resultou nessa série de programas que espero que lhes tenham agradado. Eis a excelsa mensagem permanente do Natal de Jesus e de um ano novo em que haja mais humanidade, da humanidade para a humanidade, como quer a religião de Deus, que não nasceu para conflitar com ninguém. E se o século XXI, abrir aspas, não existirá, fechar aspas, se não for religioso, que o seja mais, transmude-se no grande amplexo das religiões, em gloriosa religião de amor e de fraternidade, prezadíssimo André Morro. Meus irmãos, quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Como dizia o velho Zarur, criador da LBV, Legião da Boa Vontade, e proclamador da religião de Deus que disparou todo esse processo nas religiões irmanadas, que é o ecumenismo elevado à enésima potência, muita coisa deixaria de acontecer neste mundo. Por isso que Zarur disse, em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. Parabéns aos homens e mulheres, jovens e crianças, e espíritos da boa vontade de Deus. Meu coração para vocês, viva Jesus!